Fala pessoal, estamos aqui gravando um vídeo diferente para vocês, um vídeo extra a respeito do jogo Victoria Masterminds, um jogo que eu gravei aí há 3 semanas atrás, e depois que o vídeo já estava no ar, surgiu uma certa dúvida a respeito de um ponto bem específico do jogo, e eu fui pesquisar para tirar essa dúvida, e nessa pesquisa eu descobri algumas coisas que eu queria compartilhar aqui com vocês, certo? De que se trata? Nos poderes especiais, claro, eu não vou explicar aqui, evidentemente, os detalhes da regra do jogo, certo? Assistam o vídeo lá, original, vou até colocar o link dele aqui na descrição. Caso eu diga alguma coisa aqui que vocês não estão entendendo, é porque tem que assistir o vídeo original para entender o restante das regras. Mas a respeito do poder do engenheiro, certo? O poder do engenheiro no jogo é ativar o poder especial de uma máquina, da respectiva máquina do jogador. Cada máquina, as máquinas do mal, tem os seus poderes especiais, que vem aqui nessa parte de baixo. E o poder do engenheiro é justamente ativar esse poder especial. Aí qual é o detalhe, né? Qual é o ponto? Onde foi que surgiu essa minha dúvida? No manual não explica detalhadamente o poder de cada uma das máquinas. Ele só diz assim, que o poder do engenheiro é ativar o poder da máquina. Ponto. O único local onde o poder da máquina vem de fato explicado é no próprio tabuleiro individual aqui, que tem o poder específico de cada máquina. Tem uma máquina especificamente aqui, que é Claws, ou garra, né, em português, que é onde surgiu o problema. Porque eu vou ler aqui o manual para vocês entenderem o que eu estou falando. Na parte do engenheiro, ele simplesmente diz: este agente ativa o seu poder de máquina e, se desbloqueado, os poderes bônus da máquina. Ponto. E não tem mais lugar nenhuma explicação em detalhes dos poderes de cada uma das máquinas. Mas especificamente essa, por sorte ou por azar, ela acabou que o manual explicou de um jeito meio atravessado assim. Por quê? Porque logo abaixo tem um exemplo de ativação do poder do engenheiro. E nesse exemplo que o manual dá, é um exemplo justamente da máquina garra, da máquina Claws. E o poder da máquina Claws que ele descreve no exemplo não é o mesmo poder que está escrito aqui no tabuleirinho individual. Então, ficou na dúvida. Eu fiquei na dúvida, né? Afinal, o poder é um, o poder é outro. E eu fui pesquisar, olhei na Ludopédia, olhei no BGG. Encontrei, inclusive, no BGG um tópico onde o próprio Antoine Balzar, um dos autores do jogo, foi lá no tópico e respondeu, tirando a dúvida de um usuário do BGG. E qual é a conclusão que a gente conseguiu chegar? É que o jogo ele passou por uma atualização. Ele mudou, a regra dele mudou. E a regra que consta aqui no manual, que na verdade consta no exemplo do manual, é a regra nova, é a regra atualizada. Enquanto a regra que consta aqui no tabuleiro individual é a regra antiga. Ou seja, essa edição que a gente tem aqui no Brasil, da Galápagos, o manual, digamos assim, o manual está atualizado e o tabuleiro individual está desatualizado. Então, se você olhar, você vai ver que realmente são poderes diferentes. Então, basicamente, assim, vou explicar quais são cada um desses poderes e você, ao jogar com o seu grupo, escolha se vai usar a versão original, mais antiga, que é a que está de fato escrita aqui no tabuleiro individual, ou se vai usar a versão mais atual, que é a que vem no exemplo do manual. Não é nem não existe, na verdade, um trecho do manual que explique detalhadamente cada poder, mas por coincidência, o poder dessa máquina específica vem explicado num exemplo. Então vamos lá, o poder, conforme está no tabuleiro individual, coloque o seu agente sob o agente do topo de qualquer pilha no tabuleiro central. Ou seja, quem não assistiu o vídeo original não vai entender muita coisa, fica a dica, assistam. Você vai, ao ativar o poder do engenheiro, pegar o seu próximo agente, né, na sua pilha de agentes, e vai escolher qualquer pilha do tabuleiro central que já tenha pelo menos uma ficha, e aí colocar uma outra ficha sua de baixo. Inclusive, se ao fazer isso, essa pilha atingir o número de 3 fichas, você revela e com todas as consequências de revelar uma pilha. Esse é o poder conforme está no tabuleiro individual. Lá nesses tópicos do BGG, como eu disse que eu pesquisei,
Inclusive, quando eu joguei o jogo também com o pessoal lá na XP, todo mundo achou esse poder um pouco roubado demais, assim, é muito overpower, é muito poderoso. Então, talvez por esse motivo é que tenham feito essa atualização. E a atualização, conforme está aqui no exemplo do manual, é a seguinte: você pode colocar a sua próxima ficha de agente sobre outro agente que esteja sozinho. Ou seja, ele especifica que você não pode colocar esse agente numa pilha que já tenha 2 e assim passará a ter 3 e assim ativará aquela pilha. Ele diz especificamente que você só pode colocar essa ficha extra que você tem direito abaixo de uma ficha solitária, de uma ficha que naquele momento seja a única da sua pilha, certo? Outra dúvida que surgiu, que eu notei lá nos tópicos, o pessoal sem entender direito, e essa dúvida também surgiu quando a gente jogou ele lá na XP, com o pessoal lá, com Júnior, um abraço aí para eles inclusive, com Moisés. Outra dúvida que surgiu é se essa ficha que você coloca é a sua próxima ficha na próxima vez de jogar, ou seja, se o jogo dá a volta todinha, quando chegar na sua próxima vez de jogar, você usa esse poder especial, ou se é uma outra ficha que você tem o direito de colocar imediatamente. E por toda essa pesquisa que eu fiz, olhando lá no BGG, vendo inclusive a resposta dada pelo próprio Antoine Balzar, autor do jogo, não precisa esperar, não precisa dar a volta toda e chegar em você de novo. Você coloca essa segunda ficha extra na mesma jogada. E é por isso que era tão excessivamente poderoso quando você podia colocar essa ficha em uma pilha que já tinha 2, porque ela passaria a ter 3, e aí você acabaria fazendo 2 ativações na mesma rodada. E por isso eu imagino que eles devem ter mudado essa regra. Então, basicamente, assim, para resumir tudo, quando você for jogar, tá bem explicado, de certa forma tá bem explicado, só que são 2 regras diferentes. Leia do jeito que está explicado aqui no tabuleiro individual, e leia do jeito que está explicado também aqui no exemplo do manual. No exemplo do manual. Você vai ver que são 2 regras diferentes. E não é porque tá mal escrito, não. É porque uma é uma versão antiga e a outra é uma versão mais nova. Decidam aí com o seu grupo de jogadores qual das 2 versões você vai usar. Beleza? Então é isso, um videozinho diferente do que a gente costuma fazer aqui, vídeo extra. Assistam o vídeo original, onde eu explico o restante das regras do Victoria Masterminds. E joguem Victoria Masterminds. Deixe seu curtido, seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo jogo.